Nas águas do Mar do Norte, diretamente acima das linhas de energia e comunicação mais críticas da Europa, o perigoso jogo de gato e rato que vinha ocorrendo há décadas chegou a um fim histórico e irreversível nesta semana. As táticas de zona cinzenta de Vladimir Putin, usadas para testar a paciência do Ocidente, avaliar a determinação da OTAN e mexer com os nervos da aliança, foram destruídas em 22 de outubro de 2025, quando colidiram com o casco de aço de um navio de guerra britânico. Um navio russo chamado Admiral Kulakov confrontou o navio britânico HMS Duncan em 22 de outubro. Na verdade, esse navio russo já estava sob vigilância alguns dias antes da operação de interceptação do Reino Unido. A operação para observar o navio russo durou de sexta-feira, 17 de outubro, a domingo, 19 de outubro. A Força Aérea Holandesa com seu NH-90 e a Marinha Francesa também participaram do rastreamento do Admiral Kulakov. O Reino Unido, então, desferiu o golpe final ao navio. Não se tratava de uma operação rotineira de acompanhamento. Pela primeira vez na história, a Marinha Real, agindo não sob seu próprio comando nacional, mas diretamente sob as ordens do Comando Marítimo Aliado da OTAN, MARCOM, interceptou, parou e efetivamente apreendeu um navio de guerra russo. Portanto, estamos falando de um bloqueio estabelecido pelo Reino Unido contra a Rússia, não de uma visita de cortesia. Tudo começou com um relatório de inteligência urgente recebido na sede da OTAN em Bruxelas e no Comando Marítimo Aliado em Northwood, Londres. O relatório indicava que um navio de guerra não identificado, pertencente à Frota do Norte da Rússia, provavelmente uma fragata ou corveta com capacidades de coleta de inteligência ou sabotagem, havia partido de sua base no Mar de Barents e estava se dirigindo ao sul, rumo à área mais sensível do Mar do Norte. Essa área não era apenas uma rota marítima conectando o Reino Unido, a Noruega e os Países Baixos, mas também o ponto de intersecção de cabos de fibra ótica submarinos que transportam a infraestrutura de internet da Europa e gasodutos massivos que garantem a segurança energética do continente. Isso poderia ser a próxima fase, muito mais perigosa, das táticas piratas da Rússia, que anteriormente incluíam o lançamento de drones a partir de navios-tanques civis ou o desligamento de transponders na costa dinamarquesa. Em cenários anteriores, a resposta a essa ameaça era clara. O navio britânico mais próximo, sob comando nacional próprio, seria enviado para acompanhar o navio russo. Era uma dança diplomática educada, mas tensa, com os dois navios monitorando-se passivamente à distância. No entanto, em 22 de outubro, essa dança terminou. A OTAN decidiu não apenas acompanhar, mas parar. E para essa missão, não um, mas 2 caçadores foram enviados. Primeiro, o HMS Somerset, uma fragata tipo 23, projetada como caçadora de submarinos, extremamente silenciosa e letal. Ficou à espreita para interceptar a possível rota do navio russo. Então, a verdadeira fera naval entrou em cena. O HMS Duncan, um contratorpedeiro da classe tipo 45, um dos destruidores de defesa aérea mais avançados do mundo. No entanto, o que tornou essa operação histórica não foi a nacionalidade dos navios, mas a bandeira que eles ostentavam. Como confirmado por fontes de mídia internacionais, o HMS Duncan e o HMS Somerset foram colocados diretamente sob o comando da OTAN para essa operação. Isso significava que não era mais o Reino Unido rastreando um navio russo, mas a aliança de 32 nações da OTAN parando um navio russo. Além disso, nessa situação, o menor movimento errado contra um navio da OTAN poderia desencadear diretamente o artigo 5, significando guerra total. O encontro crítico ocorreu em águas internacionais no Mar do Norte, mas em um ponto perigosamente próximo à costa britânica. O navio de guerra russo, provavelmente seguindo sua rota para mapear infraestrutura subaquática ou coletar inteligência eletrônica, de repente se viu em uma armadilha da OTAN. Primeiro, ele ouviu o ping ensurdecedor do sonar do HMS Somerset. Essa foi a versão subaquática da mensagem "Eu te ouço e sei onde você está". Em seguida, um helicóptero Wildcat decolou do convés e voou diretamente sobre o navio russo, gravando cada antena, cada lançador de mísseis e cada rosto da tripulação com câmeras de alta resolução. E finalmente, o movimento mais assustador surgiu no horizonte. A silhueta futurista e ameaçadora do HMS Duncan apareceu. Os contratorpedeiros tipo 45 não são projetados para combates corpo a corpo.
Eles são fortalezas de defesa aérea projetadas para bloquear completamente uma área, rastreando e destruindo tudo no céu. Drones, mísseis, caças, tudo ao mesmo tempo. O HMS Duncan posicionou-se diretamente no caminho do navio russo, bloqueando fisicamente sua rota. O radar Samson massivo fixou-se no navio russo, uma das ações hostis mais agressivas que podem ser tomadas contra um navio, o último passo antes de abrir fogo. Quando o comandante do HMS Duncan contatou o capitão russo por rádio, a voz não era do governo britânico, mas da OTAN. A provável conversa foi a seguinte: navio de guerra russo, aqui é o HMS Duncan, agindo em nome do Comando Marítimo Aliado da OTAN. Você tem o direito de navegar em águas internacionais, mas está atualmente em uma zona crítica de infraestrutura da OTAN, seguindo um curso provocador. Altere imediatamente seu curso 90 graus a leste e deixe a área. Isso não é um pedido, é uma ordem. Naquele momento, o capitão russo não tinha opções. À sua frente, um contratorpedeiro muito superior ao seu próprio navio bloqueava seu caminho. Um helicóptero circulava acima, e nas profundezas, um caçador de submarinos provavelmente estava ouvindo. Mais importante, a força que ele enfrentava não era apenas a Marinha Britânica, mas toda a OTAN. O navio não teve escolha a não ser recuar e aceitar essa humilhação. O admiral Kulakov mudou lentamente de curso e começou a retroceder para o norte, em direção à sua base. Isso não foi uma captura, mas algo muito mais astuto, uma paralisação operacional. Sem um único tiro disparado, o navio russo foi detido pela vontade de ferro da OTAN, sua missão frustrada e enviado de volta para casa. Confundir esse evento com centenas de incidentes de acompanhamento que ocorreram na última década é perder a verdadeira revolução estratégica. Esse movimento reescreveu todas as regras de engajamento da OTAN contra a Rússia. Podemos dizer que o fim das táticas de zona cinzenta chegou. O jogo favorito de Putin eram essas táticas de zona cinzenta, um estado de assédio constante que não leva à guerra, mas também não é paz. Um avião russo acidentalmente viola o espaço aéreo dinamarquês, a Dinamarca emite uma nota de protesto e o incidente é encerrado. Ou um navio russo se aproxima demais de um navio francês, a França condena e o incidente termina. Putin acreditava que a estrutura pesada da OTAN, que exige o consentimento unânime de 32 membros para tomar decisões, nunca seria capaz de responder de forma conjunta e contundente a essas pequenas, mas constantes provocações. O último movimento do Reino Unido destruiu essa crença. A OTAN agora demonstrou que responderá a tais provocações no mais alto nível, em nome de toda a aliança e com força militar. Não havia mais uma zona cinzenta, apenas uma linha vermelha. Claro, a nova interpretação do artigo 5 também desempenha um papel importante no movimento do Reino Unido. Essa é uma interpretação proativa do artigo 5, ou seja, o princípio de que um ataque a um de nós é um ataque a todos nós. A OTAN não está mais esperando que um míssil russo caia em Varsóvia. Ela declara que considera ataques híbridos da Rússia como um incidente no aeroporto dinamarquês que ameaçam a infraestrutura crítica de um membro da OTAN ou criam caos econômico como um ataque ao espírito do artigo 5 e responderá militarmente. Outro aspecto notável do movimento do Reino Unido é o isolamento da Marinha Russa. Essa nova doutrina transforma o resto da Marinha Russa em párias, mesmo em águas internacionais. Cada navio de guerra russo agora sabe que é um alvo que pode ser parado, não apenas pela marinha do país da OTAN mais próximo, mas potencialmente pelas forças combinadas de 32 países. Essa nova e agressiva doutrina da OTAN engrossou ainda mais as paredes da prisão global em que a Marinha Russa já se encontra. Esse evento demonstrou mais uma vez como a Rússia está sob domínio e bloqueio, não apenas no Mar do Norte, mas em todos os oceanos do planeta. O colapso no Mar Negro é um exemplo disso. O que aconteceu na Ucrânia é uma das provas mais trágicas desse colapso. A outrora orgulhosa frota do Mar Negro foi destruída por drones navais kamikaze e mísseis de um país que nem mesmo possui uma marinha. Os navios restantes fugiram de Sevastopol para Novorossiysk, onde ficaram presos em seus portos. O portal do Mar Negro foi fechado pela Ucrânia. O Mar Báltico é outro exemplo do estado final da Marinha Russa, com a Finlândia e a Suécia ingressando na OTAN. O Mar Báltico tornou-se efetivamente um lago da OTAN. Mísseis poloneses, suecos, finlandeses e alemães tornaram impossível para a frota russa do Báltico deixar Kaliningrado e São Petersburgo. O portal do Báltico foi selado pela OTAN. A falência no Pacífico também é bastante crítica para a Marinha Russa.
A frota do Pacífico da Rússia é geograficamente a mais distante, mas estrategicamente o elo mais fraco. Exaurida por recursos enviados para a guerra na Ucrânia, essa frota agora existe apenas como uma demonstração de força contra a 7ª Frota dos Estados Unidos, a moderna Marinha do Japão e o poder da Coreia do Sul. O portal do Pacífico está sob controle americano. Considerando todas as rotas possíveis, restava apenas uma saída, o Polo Norte. A Frota do Norte da Rússia, com seus submarinos nucleares, ainda representava uma ameaça global. No entanto, o exercício Steadfast Nunn e o envio do USS Gerald R. Ford para a região mostraram que a OTAN agora estava determinada a fechar também esse último portal. E agora, o movimento do HMS Duncan no Mar do Norte mostrou que esse último portal também está começando a ranger. Até mesmo o último corredor da Rússia para o Atlântico não é mais seguro. A Rússia não é mais uma potência naval global. É uma força fragmentada, composta por 4 frotas costeiras separadas, cada uma confinada em sua própria armadilha regional. Portanto, o que aconteceu no Mar do Norte em 22 de outubro não foi apenas um encontro entre 2 navios. Foi uma vitória decisiva para uma nova doutrina militar contra as fantasias de zona cinzenta de Putin. Com esse movimento, a OTAN declarou que não permanecerá mais na defensiva contra as provocações da Rússia. Pelo contrário, responderá a cada movimento russo com uma resposta mais dura, mais unida e mais letal. Enquanto Putin pensava que estava testando a OTAN, ele na verdade despertou a aliança e a forçou a dar os passos finais que sujeitarão a Rússia a um bloqueio naval total. Não há mais um porto seguro para a marinha russa em águas internacionais. No entanto, esse é apenas o primeiro ato do pesadelo do Kremlin, porque o desaparecimento do conceito de porto seguro afeta não apenas as frotas militares da Rússia, mas também sua segunda frota, muito maior, muito mais vital e muito mais vulnerável. A frota sombra massiva de centenas de navios-tanques que financia a máquina de guerra de Putin. O movimento histórico da OTAN com o HMS Duncan não apenas deteve uma provocação militar, mas também escreveu uma nova e implacável regra de engajamento contra os jogos de guerra híbrida da Rússia. E agora, essa regra está pronta para ser aplicada nas águas frias do Mar do Norte e do Báltico para cortar a linha vital econômica da Rússia. Este é o momento em que a guerra passou da fase jurídica para a fase naval. Para entender essa nova e mortal equação, devemos compreender como a Rússia criou 2 marinhas separadas nos últimos 2 anos para sobreviver. A primeira marinha é a Marinha Russa Oficial, pintada de cinza, composta pelas frotas do Báltico, do Norte, do Pacífico e do Mar Negro. Essa frota agora se tornou uma frota de castelo portuário falida, devido ao desastre que enfrentou na Ucrânia e ao novo cerco agressivo da OTAN. No entanto, essa não era a frota em que Putin realmente confiava. A que ele confiava era a Frota Sombra, composta por mais de 600 navios-tanques enferrujados, sem seguro e não identificados. Essa frota era a linha vital econômica da Rússia. Todos os dias, ela contrabandeava milhões de barris de petróleo sob o radar das sanções ocidentais, transportando-os para mercados como Índia e China e despejando bilhões de dólares extremamente necessários nos cofres do Kremlin. A estratégia de Putin era simples. Enquanto sua frota militar distraía o Ocidente e exibia força bruta, essa frota econômica pirata continuaria a financiar a guerra. A paralisação operacional realizada pelo HMS Duncan em 22 de outubro apagou permanentemente a linha tênue entre essas 2 frotas separadas. E foi a própria imprudência da Rússia que causou o apagamento dessa linha. Quando a Rússia forçou navios militares como o Alexander Chabala, na costa da Dinamarca, a agirem como fantasmas, desligando seus transponders, e pior, quando foi suspeita de lançar drones a partir do navio-tanque de aparência civil Borai para bases da OTAN, também mudou o status de sua própria frota sombra. Agora, aos olhos da OTAN, esses navios-tanques enferrujados não eram apenas contrabandistas civis contornando sanções. Eles eram potenciais plataformas de guerra híbrida, navios de drones, cavalos de Troia. E se um navio civil se comportasse como um navio militar, seria tratado como tal. A audácia do HMS Duncan em parar um navio militar sob o comando da OTAN agora criou o precedente legal e militar para que essa mesma cadeia de comando pare um navio econômico. O primeiro e mais mortal campo de teste para essa nova e agressiva regra de engajamentos será inevitavelmente os estreitos dinamarqueses, o ponto de estrangulamento do Mar Báltico.
Anteriormente, a resposta da Dinamarca a essa frota sombra era em grande parte burocrática. Copenhague havia intensificado as inspeções, citando o risco de um desastre ambiental massivo que esses navios-tanque velhos e sem seguro poderiam causar em suas águas rasas e estreitas. No entanto, isso era em grande parte uma ameaça de papel. Os navios-tanques russos, de alguma forma, conseguiam escapar dessas inspeções. Mas agora, o jogo mudou. Atrás daquele barco da guarda costeira dinamarquesa agora estão não apenas o direito marítimo internacional, mas também os F-35s do SUS Gerald R. Ford, os contratorpedeiros tipo 45 britânicos e as fragatas alemães. Vamos imaginar o próximo encontro. Um navio-tanque de 25 anos, com bandeira da Libéria, conhecido por pertencer à Frota Sombra, aproxima-se dos estreitos dinamarqueses com 1 milhão de barris de petróleo bruto que pegou em São Petersburgo. Imediatamente, uma fragata francesa da classe Lafayette ou uma fragata alemã da classe Saxônia, implantada pelo Comando Marítimo Conjunto da OTAN, intercepta o navio. O capitão russo tem duas opções. Ou ele para e permite que seu navio seja revistado e possivelmente detido como uma ameaça ambiental devido à documentação insuficiente ou violações de segurança, o que significa que o petróleo nunca chegará ao seu destino e a Rússia perderá bilhões de dólares. Ou ele recusa a ordem e tenta continuar seu caminho. Naquele momento, a operação da Frota Sombra deixa de ser uma operação econômica e se torna militar. Um helicóptero lançado da fragata francesa poderia se mover para desembarcar comandos da Marinha Francesa no convés do navio. Isso é um embarque, um ato de apreensão forçada de um navio. Além disso, essa situação, que pode ocorrer no próximo encontro, é a resposta de Putin às táticas piratas com uma forma de pirataria muito superior, apoiada pelo direito internacional. Esse cenário deixa Vladimir Putin em uma paralisia estratégica, enfrentando um dilema impossível onde ambas as opções são desastrosas. A primeira opção é o suicídio econômico, ou seja, permanecer passivo. Putin não responde militarmente ao movimento de embarque da OTAN. Nesse caso, toda a frota sombra de 600 navios da Rússia torna-se instantaneamente vulnerável. Cada navio-tanque enfrenta o risco de ser parado, revistado e detido por navios da OTAN no Báltico, no Mar do Norte ou no Mediterrâneo. Compradores na Índia e na China não vão querer pagar por esse petróleo, que fica atrasado por semanas, incerto de chegar e causando uma crise internacional. Os custos de seguro dispararão para níveis que colapsarão até mesmo o mercado de seguros do mercado negro existente. Como resultado, as exportações de petróleo russo parariam completamente no mar, sem nem mesmo precisar dos ataques às refinarias da Ucrânia. Isso significaria que o cofre de guerra seria esvaziado, o orçamento colapsaria e o regime iria à falência. A segunda opção é o suicídio militar, ou seja, retaliação. Nesse cenário, Putin se recusa a aceitar essa humilhação e ordena que uma corveta russa enviada como escolta abra fogo contra a fragata francesa sob controle da OTAN. Esse é exatamente o momento que a OTAN estava esperando. No instante em que a armadilha se fecha, no momento em que aquela corveta russa abre fogo, ela declara guerra não apenas à França, mas a toda a aliança de 32 membros da OTAN. E naquele estreito, aquele navio russo solitário seria, em segundos, afundado no fundo do Mar Báltico sob o fogo combinado e esmagador de F-35s decolando da Polônia, mísseis RBS-15 lançados da Suécia e FA-18 decolando do convés do USS Gerald R. Ford. Para Putin, isso não é apenas a perda de um navio, mas um movimento suicida que poderia desencadear uma guerra total com a OTAN e levar a uma escalada nuclear. Em qualquer um dos casos, o jogo acabou. Putin não pode arriscar o suicídio econômico ou militar. Portanto, ele está congelado, incapaz de fazer qualquer coisa. Como resultado, o passo decisivo tomado pelo HMS Duncan sob o comando da OTAN em 22 de outubro não apenas deteve uma provocação militar, mas também criou um precedente legal e militar que minou a doutrina da Frota Sombra, que formava a base de toda a economia de guerra de Putin. A estratégia do Ocidente agora está perfeitamente alinhada. De um lado, os ataques de drones da Ucrânia estão destruindo a capacidade da Rússia de produzir e refinar petróleo, ou seja, a oferta interna. De outro lado, o novo e agressivo bloqueio naval da OTAN está sufocando a capacidade da Rússia de vender e exportar esse petróleo, ou seja, a demanda externa. Putin está preso não apenas na Ucrânia, mas também dentro de seu próprio sistema econômico. A questão agora não é se a Rússia pode vencer essa guerra. A verdadeira questão é por quanto tempo mais a Federação Russa